Vem pro programa Super Manhã, é com o Marcos Rodrigues aqui na nossa Jovem Pan. Você está ouvindo Super Manhã com Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues. De volta e comunicando aqui pelas ondas da Jovem Pan AM 1020. Programa Super Manhã, o ponto alto da notícia, Jovem Pan News, né? Levando para você muita informação. São 9 horas e 55 minutos. 9h55 eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan o jornalista Edberto Cianelli, né? Que está se caracterizando aqui em Alagoas como um jornalista pesquisador, buscando sempre fatos da história, contextualizando aí na sua página, na rede social, colaborando também com o Jornal Extra. E o Edberto Cianelli tem uma história de amor com a cidade de Maceió muito bonita, né? Além de ser um alagoano, nascido, criado aqui, ele também já contou aí com o apoio da população, é nosso ex-vereador. Eu não era nascido nessa época, mas ele foi vereador também pela cidade de Maceió, grande figura, militante também das causas progressistas da cidade. Muito bom dia, Edberto Cianelli. Eu queria que você apresentasse para o ouvinte do Super Manhã por que esse gosto pela história. Como é que você está conseguindo tantas fotos que têm ajudado a contar a nossa história, a história da capital, a história do estado de Alagoas. Edberto, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Nos anos 60, início dos anos 60, meu pai tinha um sebo, né? Uma livraria de livros usados, o Alfarrábio. Alfarrábio, exatamente. Na rua 2 de dezembro, era um pé de escada onde ficavam os sindicatos, e onde houve, inclusive, o último comício antes do golpe de 64, as prisões, do Sindicato de Petróleo, dos Correios, dos comerciários, retalhistas, né? E quando meu pai comprava os livros, eu era encarregado de abrir os livros e retirar de dentro dele o que tinha como marca-texto, que se usava na época. Era comum encontrar flores, santinhos de missa de sétimo dia e muitos retratos. Dinheiro, tinha dinheiro? Dinheiro, às vezes dinheiro, claro, dinheiro... Cartinhas de amor. Tinha muita coisa. Então, eu abri o livro para retirar, porque isso marca o livro. Às vezes, por exemplo, usava-se uma rosa, e aquilo estragava o livro. Então a gente retirava. Certo. E eu fui pegando essas fotos que ficavam dentro desses livros e fui guardando. Então comecei a despertar uma atenção, por exemplo, recorte de revista e jornal. Eu fui descobrindo que a pessoa recortava um pedaço da revista ou do jornal para guardar um texto ou uma informação qualquer que para ele, na época, deveria ser importante. Teve algum valor? Teve algum valor. Aí, 20 anos ou 30 anos depois, eu olhava e dizia, pela forma do recorte, você sabe qual era a prioridade, né, o que ele queria guardar. Aqui não tinha mais nenhum valor. Mas do outro lado é que estava a informação mais importante. Existia um anúncio de dizendo como era o anúncio da época. Então eu fui pegando um pouco o gosto por isso, fui guardando tanto isso que quando depois meu pai foi preso em 64, inclusive a livraria foi toda invadida, os livros jogados na calçada. Por militância política? Militância política. Meu pai era um dos militantes do PCB, era um vendedor da Voz do Povo. Ele foi preso, ele fugiu na época, né, nos primeiros dias ele conseguiu fugir, mas depois foi preso e pagou uma cadeia ali na cadeia velha, ainda em frente ao quartel. E daí em diante eu fiquei, primeiro, o gosto por ler, né, eu adquiri na livraria, né, eu ficava tomando conta, eu ficava lendo e fui adquirindo gosto por ler. E o gosto também por essas coisas mais antigas de guardar. Eu tinha sempre guardado esse material, livros antigos, etc. Sabia o livro que tinha valor, primeira edição, de quem era, quando tinha a assinatura do autor. Desde cedo eu me aproximei desse mundo. E quando eu estava na Secretaria de Cultura, fui secretário estadual de Cultura em 2004, 2005, eu montei um projeto junto ao MISA, principalmente, que era o de distribuir esse acervo público, que às vezes fica retido, tanto no arquivo público, na biblioteca ou no MISA. Não falo do Instituto Histórico e Geográfico, que é uma instituição privada, mesmo que tenha recursos públicos. A facilitar o acesso, colocar isso num portal na internet. Era importante que a sociedade como um todo, que paga imposto, que esse acervo público se torne realmente público. Então, na época da internet, público é aquilo que está na rede. É verdade. Porque acessível, né? Acessível, é diferente de você ter um livro único na biblioteca guardado a 7 chaves, que você, para ter acesso a ele, tem que passar por um processo de inscrição, marcar a data, tem que ir lá usando luva, máscara, etc.
Se esse livro estiver escaneado na internet, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo vai acessar aos milhares ao mesmo tempo. Inclusive, Tizianelli, um detalhe importante, te interrompendo, mas dentro do tema, você com esse trabalho de colocar na rede, é possível, inclusive, que alguns personagens ali apontados, de alguma maneira, seus parentes, seus familiares, em qualquer parte do planeta, possa, obviamente, se manifestar e se revelar. E diz, olha, eu sou filho lá do Tavares, né, do ex-governador, eu estou morando agora em Nova York, eu tenho mais fotos para você. E a partir de uma coisa simples como essa, você terminar descobrindo outras. Tem acontecido isso também, né? Tem acontecido. Então, essa democratização do acesso ao acervo, né, a gente sempre, quando debate isso, diz, é preciso romper essa cultura acervista, de posse, de propriedade privada da história, através de um retrato, de um livro, de um documento. Preciso quebrar isso. Tem gente que tem em casa e diz, eu não deixo ninguém nem ver. Vai morrer e vai ficar lá e não serve para nada, porque a história só serve se for coletivizada. É só a história se for coletiva, né? Então tem acontecido realmente. Um dia desse, um senhor me mandou um e-mail dizendo que... Eu não vou revelar os nomes, porque envolve aí problemas, né? Eu tinha contado a história do Gustavo Paiva, lá a partir de livros, de pesquisa. E um dos proprietários da empresa lá, da Fiação Tecilar de Rio Largo, a companhia, era um comendador fulano e tal. E esse senhor, ele de macho, mora na Bahia. Ele disse, olha, esse senhor era meu avô, E como a única informação que a família tem é que ele foi proprietário aí em Maceió, Alagoas, da empresa de fiação tecilar de Rio Largo. Só temos isso e sabemos que ele está enterrado aí, só. A origem dele, onde ele foi e tal. Eu tinha matéria de acesso, comecei a fazer pesquisa e descobri que ele, na realidade, era um português que veio para Recife, e em Recife ele mudou de nome. Mudou de nome? Ele mudou de nome, por isso não se encontrava o caminho dele. Então a gente encontrou o momento em que ele muda de nome, aí começou a ser mais fácil. Consegui localizar o dia em que ele veio no navio com a família para Alagoas, e aqui ele cresceu como comerciante e entrou como sócio da empresa. E tinha uma foto, que é exatamente a foto quando Getúlio Vargas vem a Alagoas em 40 para inaugurar o porto, ele visita Rio Largo e tal. Ele, ao lado do irmão Loureiro, que era o interventor, tá lá o cara, no fundo, né, o senhor, a foto dele. Que aí quem identificou foi o Arnaldo Paiva, né, o Arnaldinho, que lançou um livro sobre a história do avô. E eu mandei para ele todas essas informações, inclusive a foto. O cara me ligou chorando. Ele disse, rapaz, pela primeira vez eu estou vendo meu avô. A família está toda entendendo como é que funcionou a história dele. A história toda. Já conseguimos localizar em Portugal o livro, ele já mandou para mim, inclusive, a fotocópia do livro, onde estava registrado o nascimento dele em Portugal. Quer dizer, isso é reconfortante, você dizer, olha... É impressionante, né? É uma coisa que você obviamente, mexe com a sua memória, porque é uma tradição que você mesmo manteve desde a infância, em função da relação com seu pai. Você sabe o quanto isso é importante para nós, né? De certa maneira, essa ligação com a nossa própria história e entrar na história de outras pessoas que colaboraram com a história de Alagoas, né? Porque, de certa maneira, ele deu a contribuição para a economia também de Alagoas, né? Sim, claro, ele como sócio lá da empresa. Qual era o nome real dele? Você não está lembrando? Não lembro agora. Não lembro agora. Mas é uma história realmente muito interessante. Ô Tizianelli, por que você passou a utilizar a rede social, em especial o Facebook, já que você também tem um site, mas o Facebook dá visibilidade, né? Pelo menos está na palma da mão de todo mundo. Por que você passou também a colocar esses fragmentos na rede social? Porque as redes sociais se transformaram em grandes reuniões. Então, o que era antes resolvido em reunião, em seminário, em simpósio, em congresso, em palestras, eles estão acontecendo nas redes sociais. Tanto no WhatsApp, os grupos de debate no WhatsApp. Eu tive já, por exemplo, a Assembleia Geral dos Blocos, que a gente convocou agora para o Jaraguá Folia, eu, sem querer, fui resolvendo os problemas do WhatsApp, não percebi. Quando a gente convocou a Assembleia, foi esvaziada. Eu digo, por que foi esvaziada? Eu fui ver depois. Porque todo mundo hoje resolve o problema via esses grupos ou redes sociais. É uma mudança de hábito, inclusive, altera a forma como se administra ou se resolve certos problemas. Então, nas redes sociais, eu participava já de alguns grupos, como o Marcel Antigo, administro algumas páginas, como Antiguidade, etc. Eu tenho uma inserção razoável nessa área, exatamente porque eu observava o seguinte, muita gente dizia, a rede social só é fofoca. Não, a forma como você utiliza que disse ela é bom ou ruim. Então, eu achei que podia ajudar
dando um destino melhor a esse tipo de instrumento, ou de mídia, né? ou de atividade social, que é uma rede social. Como é que você está organizando cronologicamente isso? Porque como você não está como um acervo oficial, você vai de acordo com o que você vai tendo acesso. Eu vejo que você já foi lá na década de 30, eu já vi fotos da década de 40, mas também já vi fotos muito mais antigas, que é o preto e branco amarelado, não é nem mais preto e branco, ele está amarelado. Você escaneou a foto e disponibilizou lá. Como é? É de acordo com o que você vai tendo acesso, ou você tenta criar uma ordem cronológica para essa história que você está trazendo à tona pela rede social também, Cianelli? Não tem assim, existem vários públicos envolvidos. Por exemplo, o grupo no Facebook, o grupo de debates, o História de Alagoas, já vai para quase 10 mil pessoas. Deixa eu colocar aqui, vai falando aí. O outro grupo, que é o Márcio Antigo, também já passa de 9 mil pessoas. Então, aí chega quase 20 mil pessoas que estão debatendo diariamente, recebendo informações, e essas pessoas têm vários interesses. Então, a gente o que faz? As informações mais antigas, elas atraem mais o interesse do historiador, do pesquisador, do intelectual, vamos assim dizer, aquele que tem interesse mais na história, mais detalhadamente, mais antigo. O pitoresco, o pessoal que tem interesse mais pelo pitoresco, por exemplo, quem foi a Miss Alagoas de 1920, ou a história do cara que pegava a capivara com a faca aqui na Lagoa Manguá, mergulhava para matar a capivara nos anos 30. Então, e tem a memória mais recente, daquelas pessoas que viveram, por exemplo. Tem gente que viveu o cinema Lux, tem gente que conheceu a Miss Paripoeira. Então, são públicos diferentes, e a gente o que faz? Vai passeando um pouco por todas essas áreas, de forma que, durante a semana ou em 15 dias, todos sejam um pouco contemplados, né? Participem, porque o objetivo nosso é que a pessoa comente lá e diga, olha, eu tenho, meu pai participou disso. E outra coisa, muita correção, a gente faz a pesquisa e erra. Então tem lá alguém dizendo, olha, isso aí está errado, não é assim não, é assado. Então essa interatividade, né? Essa interação que existe entre quem participa do grupo e o site, tem feito com que permanentemente eles estejam sendo atualizados. O que é bom, porque antigamente, quando você imprimia um livro, ou colocava num jornal, no impresso, depois que está lá, ninguém pode mais mudar. Fica como verdade, né? A não ser que você mande para cada pessoa alguma errata. Tal palavra em tal lugar, tal data está errada. E o caminho para fazer isso não é muito simples, né, Cianelli? Porque uma vez a informação passada, ela já vai ser assimilada, né? E se for adotado em sala de aula, olha só que prejuízo. Você já espalhou como verdade e do ponto de vista pedagógico. Eu estou aqui no História de Alagoas e, coincidentemente, tem uma primeira postagem aqui que me aparece, é exatamente a sua. E aqui, por exemplo, a Nádia Nara Damaso, que é integrante aí também do grupo, ela postou uma foto da Maceió antiga, aí tem até o nome do fotógrafo, Antenor Pitanga, e da Rua Augusta, exatamente, que é a Rua das Árvores. Das árvores, e aqui as árvores ainda pequenas. As árvores pequenas. Finalmente, as árvores ainda pequenas. Eu, particularmente, eu vou dizer para você, o que mais me fascina é a relação da natureza com a arquitetura. Não é? Eu não sou arquiteto, mas um dia eu pensei, quem sabe, em fazer arquitetura, mas migrei lá num determinado momento para comunicação. Mas essas coisas que mostram a arquitetura de Maceió, eu fico impressionado como Maceió era uma cidade bonita. Aquela região ali da Praia da Avenida, uma foto que você, ou foi o Magela, um dos dois que postou, como era o hábito das pessoas que tinham carro, elas paravam ali, não tinha Fênix, né, não existia o prédio, e paravam o carro ali para contemplar a praia, e as moçoilas da época, né, com aqueles biquínis enormes, né, que parecia um vestido, com sombrinhas para curtir a praia, quer dizer, e a arquitetura, o Museu Tel Brandão já ao fundo, uma arquitetura imponente no meio daquele cenário, quer dizer, essas coisas terminam meio que trazendo a gente de volta à tona. Você tem essa sensação também de que a arquitetura da cidade já foi muito mais bonita, Cianelli? Sim, sim, elas cumpriram outro papel, né? É interessante isso, Marcos, porque não é que a gente esteja levantando essa discussão, ela sempre existiu. Mas quando você coloca essa informação, a foto, o prédio, a rua, suscita duas discussões. Primeiro, o instinto preservacionista. As pessoas dizem, devia ser preservado isso, devia ser tombado, não devia ter sido derrubado. Então gera-se toda uma discussão, principalmente envolvendo arquitetos, os urbanistas, né? Com relação às praças, é que há uma discussão ainda maior. Porque as praças, elas cumpriram no passado um papel
que era correspondente à atividade social daquela época. A praça era como se fosse assim, o clube, o ponto de encontro das famílias, né? Que ou ficavam nas calçadas, sentados, ou iam passear na praça, ou iam à igreja, ou iam ao teatro, né? Então havia um papel. Aí muita gente disse, por que não volta? Porque a cidade mudou. Hoje há uma violência, as pessoas não saem mais de casa para ir passear na praça, elas ficam no Facebook ou no WhatsApp, passeando, conversando com os amigos ali, as relações, os namoros. Eu já alcancei um pouco isso, né? Eu sou um privilegiado, que eu vivia em Maceió provinciana, né? Quando as pessoas saíam da igreja e ficavam rodando na Praça de Deodoro, tomavam um sorvete na Guti Guti, iam para casa 9 horas da noite, alguns iam fazer as visitas nas famílias, comiam um docezinho de coco, de banana. Que legal, né, cara? Tá vendo aí, Então, Diogo? Já foi assim. já Já foi houve assim. esse hábito, né? Pois Isso é. que é o legal. Isso mudou. Então é uma discussão que surgiu em torno dessas questões. Qual é o destino das praças hoje? Adianta você recuperar a praça, arborizar, fazer tudo, as pessoas vão para a praça? Ou temos que rediscutir o papel das praças? Então, você veja a importância disso, né? Essa relação da arborização, da praça, da natureza, das ruas, né? Pouca gente sabe, mas Maceió tem algumas florestas urbanas ainda importantes, ali na ladeira da rodoviária, aquela área ali atrás do Colégio Marista, é uma verdadeira floresta urbana, né? Preservada. Então, tem muita coisa a ser discutido e o debate tem provocado isso, né? O grupo tem sido rico por isso, porque é um debate positivo sobre, não só sobre olhar o passado, não só sobre curiosidade de conhecer o que nós fomos, mas o que nós fomos nos ensina a construir o que queremos ser, né? É, sempre a fala da história é exatamente essa, né? Entender o passado para compreender o presente e principalmente traçar os rumos para o futuro. São 10 horas e 11 minutos, Repita. 10 e 11 na audiência rotativa do rádio. Para você que está sintonizando agora, ao meu lado, o jornalista agora, né? Já vou considerá-lo assim, especializado em história, né? E principalmente iconográfica. Iconográfica é com as imagens. Edilberto Cianelli está aqui trazendo algumas informações a respeito do nosso passado, da nossa história. Quem estiver nos ouvindo e quiser acompanhar esse seu trabalho, lhe acha no Face, no site, nas páginas do Extra. Vai falando como é que te encontra, Cianelli. Pois é, o site, o endereço é o www.historiadealagoas.com.br. Esse é o site onde diariamente é feita uma postagem de uma matéria, uma informação, uma reportagem, qualquer coisa sobre a história de Alagoas, sempre em torno da história de Alagoas. Então há o grupo de debate que é o História de Alagoas em Fotos no Facebook. Vocês podem pedir para ser anexado lá, para participar do grupo. E lá é onde a gente coloca, inclusive, alguma coisa que a gente não coloca nem no site. Porque a atração, a foto, ela começou a cumprir um papel maior do que o texto, muito maior e cada vez maior. O vídeo também, você acompanha isso mais do que eu, tem usado isso com competência. E a gente dá um tratamento nisso. Então, por exemplo, as pessoas não percebem, mas as fotos são tratadas. Porque não adianta você pegar uma foto simplesmente e jogar do jeito que ela está lá guardada, escanear e jogar. As pessoas hoje, com o celular tirando fotos de alta resolução, elas adquiriram uma relação estética com a foto de uma coisa limpa, clean, como se diz, né? Na linguagem mais Todos técnica. os detalhes, né? Todos os Captando detalhes, alta resolução. O que a gente faz? A gente trata a foto antiga de forma que ela não deixe de parecer a foto antiga, que ela não quebre a sua relação de foto antiga, mas que ela ganhe qualidade para as pessoas pegarem as informações mais detalhadamente dentro da foto. Então, um olhar, uma esquina que tem um objeto, aí as pessoas fazem pesquisa. Olha, eu notei que na placa de trás, você colocou a data de 1960, mas tem no poste colado uma propaganda de Osés Cardoso, candidato a deputado federal, e ele foi candidato em 58 e não em 60. Entendeu? Muito bom, muito Coisa bom. desse tipo acontece. É riquíssimo isso, porque Muito bom. o detalhe, você só vê o detalhe da propaganda do Osés Cardoso porque a foto foi tratada, ela foi tratada. melhorada para isso. Então a gente tem todo o cuidado de melhorar a informação histórica, preservando ela, sem quebrar a sua relação com a historicidade que ela detém, né? De forma que as pessoas que estão acostumadas a ver uma foto limpa, de alta resolução, não se choquem a ver uma foto borrada, faltando pedaço. Teve um clube de Maceió que tinha um time de voleibol e a foto estava muito estragada. E não se divulgava porque tinha faltando metade do rosto de uma mulher. Eu peguei a foto, escaneei, tratei a foto e consegui recuperar o rosto, porque você tem um processo de
no Photoshop, né? De fazer o tratamento. Fazer um tratamento que você copia outra metade. Recuperar a imagem literalmente. Literalmente. Né? E você está recuperando ali, olhando a anatomia, ver se tem outra foto da mesma pessoa em outro lugar para saber a relação de um olho esquerdo com o direito, ser um pouco mais para cima. Tem todo um estudo de anatomia que você usa ao corrigir fotos de pessoa. Eu consegui recuperar e coloquei a foto. Então, aí uma pessoa, uma das mulheres, que na época era jogadora desse clube, mora na Paraíba, ela ficou emocionada, né? Porque ela, com saudade do belo corpinho de atleta, então, sendo exposto todo esse lá. Cuidado a gente tem, um trabalho danado, então eu trabalho em torno de 10, 12 horas por dia, e para poder manter o site em funcionamento. É em casa mesmo? Em casa eu tenho um gabinete com uma biblioteca enorme hoje, uma biblioteca considerável já de livros, jornais antigos, revistas, etc. E na internet também com a ajuda do Etevaldo Amorim, que é um colega lá de Pão de Açúcar, que também ajuda em algumas pesquisas, do Geraldo Magela, do professor Sávio, que nos orienta e nos cede material. Então todo mundo tem contribuído. Muito legal, é um grande movimento, né? Muito legal. Vocês têm que fazer um encontro para botar a cara dessa turma aí em algum café, alguma coisa desse do gênero. Quem está nos ouvindo é o professor André Cabral, ele está mandando um abraço aqui, está na escuta. O site é ótimo, resgate da história aqui de Alagoas. Obrigado, André, está sempre na audiência. A professora Marta Margarete Mendes também está na audiência. E aqui uma das fotos postadas pelo Edilberto Cianelli no Facebook, tá? Pode acessar aí o grupo História de Alagoas. Eu estou vendo aqui Maria José Salgado Lages, a nossa Lili Lages. Olha, ela foi a primeira mulher, tá certo, a se eleger deputada estadual em Alagoas. E o detalhe, olha só quem foi que ela presidiu. Ela foi presidente da Federação Alagoana pelo Progresso Feminino. Como é legal, né? O nome das entidades. E tá aqui, Lili Lages. Olha, muito jovem, tá essa foto em preto e branco, tá? O Carlos de Jacarecica também está nos acompanhando, tá emocionado aí com essa entrevista. Quer participar, quer fazer uma pergunta ao nosso entrevistado, o jornalista Edilberto Cianelli. É com você, Carlos. Bom dia a todos aí. Quando o assunto às vezes é pertinente, eu sempre dou uma ligação. Eu estou vendo vocês falarem muito aqui no passado em relação à praça, das belezas arquitetônicas da cidade, né? Aqui nossa cidade foi colonizada aí pelos holandeses também. Mas eu quero falar uma história escrita com H, entendeu? É que eu presenciei quando garoto aqui na praia de Jatiuca, não sei se eles lembram, quando tinha aquela sereia, já na curva do Hotel Jatiuca. Um dos cenários mais bonitos que acabaram é onde era instalado aqui no Hotel Jatiuca. Aquela lagoa, ela tinha ligação com o mar. E aquela área ali da Jogatina, aquela parte dali era eucalipto, a criação de animais, essas coisas. E aí tomava banho pulando da árvore para a lagoa. E aquela lagoa foi reduzida a menos de 5% para a construção daquele empreendimento. E ainda hoje é uma polêmica no trânsito aqui de Coelhas Almas. Não sei se vocês viram, mas isso, quem viu, é uma coisa realmente interessante. Quando eu passo e lembro do passado, faz falta aquele cenário que existia ontem. Aquele cenário de liberdade, né? E também aquela beleza natural que era. E hoje, com o avanço do turismo, infelizmente, esse progresso selvagem tirou da gente essa beleza natural. Muito bom. Uma coisa interessante, essa praça que tem aí, chama-se Bomba da Marieta. Bomba da Marieta, exato. Quem não, você sabe por quê? Ali naquele local, hoje é um posto de gasolina, posto de salvamento. Isso. Aquele local, a dona Marieta era uma senhora que vendia querosene, naquela época ainda usava candeeiro. Aí o nome dela era o seu Agenor e a dona Marieta. Aquela mulher realmente que dominava tudo. Ele não era o esposo dela, mas um cara devagar e tudo. Aí é o seguinte, vai comprar um querosene na mão da Marieta, vai comprar. O nome na prefeitura é outro, mas o apelido Bomba da Marieta. Bomba da Marieta, exatamente. É porque ela se chamava Marieta. E por quê? Não havia asfalto no litoral norte. Ele vendia aquele suco do maracujá. Aí o cara comprava um suco e os 10 pães recheados com doce. Porque a viagem era longa. E o pessoal ia se alimentando. E ele era um ponto de referência para abastecer essas pessoas que queriam saciar sua sede, sua fome durante a viagem. Muito obrigado. Muito legal. O Mário contando a história da Bomba da Marieta. Eu pensei que é porque era uma bomba de combustível também, né?
Ou não? É porque o querosene vinha nos túneis e para retirar o querosene eles adaptavam uma espécie de a mesma bomba entendi. e puxavam o querosene também com a bomba, né? Para poder Depois fazer... virou a bomba de combustível também. A bomba da Marieta, tá aí a história do Mário. Você lembra dessa sereia que ele falou que tinha lá onde era o Hotel Jatiuca? Isso não é do meu tempo, né, cara? Não, Sério? eu alcancei a Lagoa da Anta, que Ah. já está lá, né? Que aí houve toda aquela polêmica que o hotel ficou em torno da lagoa, engoliu a lagoa, né? E um detalhe, é que da bomba da Marieta até o hotel, naquela direção enviesada mesmo, ali era um campo de aviação do Aeroclube de Maceió. Então, naquela região todinha da Jatiuca, a entrada do Aeroclube era praticamente na esquina, onde hoje tem aquele posto de gasolina na esquina da Avenida Jatiuca, perto do shopping. Tinha um aeroclube ali? Ali era o campo de aviação, Campo de pouso. Ali era o campo de pouso do Aeroclube no final dos anos 30. Ah. Quando era a Segunda Guerra Mundial, havia toda uma preparação da construção dos aeroclubes, que era uma forma de criar a aeronáutica brasileira, né? Certo. No Brasil inteiro. Assiste a Tubrem, inclusive, jogando um papel enorme disso. Então, eu estava pesquisando a origem do aeroclube, vou escrever sobre isso ainda, e já cheguei a essa informação. Os aviões, eles faziam, já falei com um piloto, que da época, eles faziam uma curva de aproximação por cima ali do seminário do Colégio Marista, e desciam no contravento, em direção ao Hotel Jatiuca, só que a pista, ela partia dali, perto do shopping, de forma enviesada, em direção à Lagoa da Anta. Olha só. Era ali. Esse campo funcionou até o final dos anos 30, acho que 39, 40. Essa foto você não tem ainda? Não tem, exatamente, estou buscando, procurando essa pesquisa para contar essa história, porque depois os americanos construíram as bases de blimps aqui no Tabuleiro e lá na beira da lagoa, e também o aeroporto dos Palmares, que é uma construção dos americanos, né, na Segunda Guerra Mundial, da presença americana aqui, da base americana, mas eu já consegui levantar, por exemplo, existiam os grupos de proteção da costa brasileira, que existem Pontal do Cururipe, Porto de Pedra, etc. Já consegui levantar fotos de alguns desses. Cianelli, eu tive a oportunidade, para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, às 10h21, eu estou 10h21, meu filho. Eu estou aqui com o Edilberto Cianelli, ele é jornalista especializado aí agora no resgate da história também de Alagoas. O cemitério de Jaraguá, eu fui lá para o enterro do nosso querido Valmir Calheiros, né? Valmir Calheiros, acho que foi o Valmir, não, foi o Valmir não. Foi outro companheiro da comunicação que faleceu, foi sepultado lá. E o que é que acontece? O cemitério de Jaraguá tem muitas sepulturas com sobrenomes holandeses, né? Holandeses e americanos. Ingleses. De pessoas, ingleses também. Pessoas que passaram por aqui, tiveram sua vida aqui, ou comercial, enfim, mas vieram parar em Maceió. Você já conseguiu recuperar a história de algumas famílias? Eu tenho a Philips, né? Philips, para mim, é a marca de eletrodoméstico. Tem lá Philips também. Vanderzam tem lá também. Quer dizer, nomes de várias origens. E a imagem dessas pessoas, né? As sepulturas nem sempre têm imagem preservada, não deu tempo. Não era uma tradição na época a imagem, né? Era mais as cruzes bem trabalhadas, né? Ícones religiosos, mas não tem. E o sobrenome dessas pessoas? Por que tem tanto estrangeiro sepultado em Jaraguá? Olha, a presença estrangeira em Alagoas, ela se dá por causa dos engenhos, né? Por exemplo, a gente publicou material sobre São José da Laje. Né? Tem holandês, tem gente do mundo inteiro, chinês, japonês lá, pessoal que veio como técnico para as usinas. Para montar as usinas. Para montar as usinas. Então você tem português, espanhol, isso foi uma presença mais no interior. Em Maceió, em Jaraguá, a presença dos ingleses foi dominante, porque era a questão da atividade financeira, os bancos, ou as companhias de exportação e importação. Eles compravam e exportavam. O problema é que os ingleses eram protestantes. Aí o cemitério era católico, não aceitava o enterrar. Então houve toda uma discussão na época, uma polêmica grande, porque foi preciso construir o chamado cemitério dos ingleses. Então havia o cemitério dos ingleses porque eles eram protestantes, a Igreja Católica não permitia. A origem é essa e do cemitério de Jaraguá. Agora, a coisa mais engraçada do cemitério de Jaraguá foi o enterro do Rubens Colasso. O sindicalista? O sindicalista, que foi do PCB. A história do Rubem Colasso, ele morreu, né, e houve toda aquela preparação para ele partir. Meu pai estava lá e contou essa história, né, também. Eu participei do enterro, né, meu pai já estava com raiva porque deu 4 horas da tarde, todo mundo tomando uma bicada, né, em homenagem ao Colasso, dava um gole e nada deu Colasso, partiu o enterro. Meu pai já estava com raiva, deu um estouro lá, foi quando partiu o enterro do Colasso. Quando entra no cemitério de Jaraguá, Colasso,
Alguém diz, onde é que vai ser? Dobra ali à direita. A Colasso foi militante do PCB, De esquerda, né? Aí alguém já embriagado lá na frente gritou, Colasso na vida nunca entrou à direita e nem vai ser na morte. Criou-se uma polêmica, né? Porque como é que o cara era Isso dentro do cortejo do cemitério. Como é que dobra à direita e o cara que é de esquerda? Foi preciso fazer um contorno de alça daquele de quadra. Foi entrou mesmo? da esquerda para poder chegar no Para local. chegar no local. No local do Colasso. Essa é uma das histórias. Rapaz, cara. E a esquerda que não tem religião, né? Não tem mais, imagina. E foi assim que aconteceu. Foi. Colasso chegou no local do enterro dele sem dobrar à direita, sempre dobrando à Sem esquerda. dobrar a direita, até na hora da morte, né? Não se dobrou. Essa é uma das boas histórias do cemitério de Jaraguá. Você tem que botar isso, quer dizer que é o cemitério dos O ingleses. cemitério dos ingleses, ele funcionou como também, por exemplo, a gente descobriu ao contar a história da Praça dos Leões, que aquela igreja da Mãe do Povo, Nossa Senhora Mãe do Povo. Mãe do Povo, ela na realidade ela era alinhada à frente, aquela pracinha que tem à frente dela, na realidade ali é que era a capela inicial. Certo. Ela quando foi demolida, ela recuou e foi construída no local onde ela está hoje, né? E então ficou aquela pracinha e a praça que Foi essa que foi construída pelos escravos? Não, a dos escravos é a do Rosário dos Pretos aqui na Rua do Sol, que é após a catedral. Isso, exatamente. Ah, exatamente. Construída pelos escravos. Exatamente, tem toda uma confraria que foi montada porque eles não tinham os privilégios que tinham nas outras igrejas. Não é que eles não podiam entrar nas outras igrejas, eles entravam, mas eles queriam ter o privilégio. Então eles formaram a confraria e tinham acesso... Para poder fazer a própria igreja. E sobre a maçonaria, já que é uma organização tão antiga, e obviamente sempre reuniu, né, os nobres, pessoas de muito poder aquisitivo também em todo o país, você já teve acesso a fotos antigas da maçonaria? Não, nessa área daí é uma área em que eu vou tentar um contato com alguém da própria maçonaria que queira contar a história, porque, você sabe, a maçonaria está muito associada ao segredo. Eles trabalham muito com segredo. Certo. Então fica difícil você contar a história romper, né? de uma instituição que está mantida, né, a partir do segredo, que tinha uma importância para eles, um significado histórico, né, porque eles, na verdade, a maçonaria nasce como a primeira articulação clandestina da burguesia para assumir o poder na Europa. Né? Muito bem. O que é que você está trazendo aqui no Extra, essa história de Angicos, né? Aí que quem deu a morte de Lampião foi um jornalista alagoano. Como é que você chegou a essa informação? Essa informação, na realidade, ela está no livro do Melquiades da Rocha, que é o jornalista, né, o Bandoleiro das Caatingas. E eu tenho esse livro antigo, né, um livro que não existe mais dos anos 30, se não, dos anos 40. Ele lançou esse livro logo depois, contando a história. Ele era repórter da Noite, no Rio de Janeiro, e o irmão dele, o Duval da Rocha, ele também é irmão do Ezequias da Rocha, né? E o irmão estava em Santana. Quando chegou a notícia da morte, ele passou um telegrama para o Melquiades, e o Melquiades, naquela noite, o jornal A Noite, divulgou em primeira mão para o Brasil inteiro a morte de Lampião. De Lampião. E ele, como era lagoano, o diretor do jornal botou ele no avião e mandou para Alagoas imediatamente no outro dia. Pela manhã ele já estava embarcando. Ele veio aqui e foi para Santana, onde a cabeça de Lampião, as cabeças dos cangaceiros com Lampião, ela foi exposta em Piranhas. Certo, na escadaria da igreja, né? Isso, depois fez um périplo pelo sertão e iria ser exposta em Santana também. Ele ficou em Santana. Como é que é, cara? Peraí. Essa eu não sabia. Eu sei, a foto é famosa. É o Lampião e eles botaram, inclusive, como hierarquia, né? O Lampião em cima e tal, a cabeça dos cangaceiros. É a foto de Piranhas, essa é conhecida. Aí depois eles fizeram um roteiro com a cabeça do Lampião. Com as cabeças, né? Isso, ela veio passeando por vários municípios. De trem, não foi? 38. Trem? Não, veio de caminhão. Cavalo, era aquela tudo. lata de querosene antiga, né? Eles pegavam uma cabeça dentro de cada lata daquela, mergulhada no querosene, inclusive, para conservar. Para conservar. E eles vinham expondo. E aí, quando ele chegou, já tinha passado as Piranhas, ele ficou esperando em Santana a chegada do cortejo fúnebre. Isso tinha uma questão política, que era mostrar que a força conseguiu vencer os cangaceiros. Porque ninguém acreditava. Tinha que mostrar a cabeça para dizer, Caramba, olha, tá vendo? Ó, morreu. Para não ficar o mito, aquela história do mito, né? Não morreu, né? Elvis Presley não morreu até hoje, né? Imagine. Essa foi demais. Aí, ele vai em Santana, então ele encontra o Rezende, Joaquim Rezende, que era o prefeito de Pão de Açúcar, que depois foi assassinado. Certo. E ele tem entrevista ao Joaquim Rezende, porque o Joaquim era conhecido como um dos que tinha uma boa relação com o Lampião. Com o Lampião. Ele entrevista o Joaquim, vem a Maceió, e Maceió,
as cabeças são expostas na calçada da cadeia pública aqui em frente ao quartel. Depois são levadas para Santa Casa, onde é feita a necrópsia, inclusive pelo Lage, né, o José Lages, que era o médico, e Ezequiel da Rocha, que era o diretor médico da Santa Casa, irmão do Melquiades também. Então, essa história envolvendo a família Rocha é importante, né? E ele entrevista o Rezende, e o Rezende conta qual era a relação que ele tinha com o Lampião, as conversas que ele tinha com o Lampião, inclusive passa para ele um bilhetezinho como o cartão usado por Lampião na época, para dar o salvo-conduto no sertão. Então, quem tinha esse cartão, quem andasse com ele, quando chegasse, enfrentasse um grupo de cangaceiros, era mostrar o cartão que ele não era incomodado. Caramba, era o passe livre do cangaço, né, cara? Já tinha isso, olha, tá vendo aí? E teve algum político que também tentou fazer isso há algum tempo. São 10 horas e 30 minutos, olha, 10 e 30. Falar de história é sempre uma coisa empolgante, né? E o tempo vai passando e voa com muita facilidade. O Cianelli colabora semanalmente com o semanário Extra, então, obviamente, de maneira capitular, tudo que ele está apurando, parte, né, do melhor que ele pega também da rede, ele joga lá no semanário Edição Extra. Quem estiver nos ouvindo, como é que te acha, como é que pode colaborar também com esse seu trabalho? Fica à vontade aí, Cianelli. É só acessar o site historiadealagoas.com.br. Lá tem o contatos, podem enviar pergunta. Eu recebo semanalmente estudantes que querem material, indicação de livros, etc. Eu, que não, quero dizer, não sou historiador, eu sou um jornalista que faço a chamada reportagem histórica, né, como você já identificou, a pesquisa histórica. Não sou historiador. O que eu detenho é acesso a muita informação e traduzo isso para a internet, de forma que todo mundo tenha acesso e possa pesquisar, guardar, copiar, etc. Democratizar o acesso à informação que está guardada, às vezes, numa gaveta. Semana passada eu fui visitar a irmã do César Rodrigues, que cantava, ganhou vários festivais, com o Edson Bezerra, que cantou com ele, foi parceiro dele em música. Viu, Edson? Edson está aqui em Miranda, ele é parente, né, ainda do César Rodrigues, né, da Rita, né? E quando chega lá, a gente descobre, rapaz, que o cara poeta, tinha guardado um negócio de uns 20 livros de poesia, uma obra raríssima, de extrema qualidade, que ele fazia e guardava. Quer dizer, não publicava. Ele nunca mostrou isso a ninguém. Então a família está discutindo se vai divulgar ou não. Então são essas coisas que a gente vai descobrindo. Né? A pergunta que não quer calar, o Cianelli vem de onde, esse sobrenome? E você com essa sua cara de inglês e alemão aí, né, de onde? A minha família é italiana, né? A família do Tizianelli. Na realidade a pronúncia era Tizianelli, mas já foi aportuguesado para Cianelli. Nós somos do Nordeste da Itália, né? O meu bisavô, Gil Maria Tizianelli, desembarcou aqui em 1898, lá em Porto Rio. Aí eu consegui chegar até 1700 na Árvore Genealógica. Por parte de pai, família portuguesa, Soares Pinto, vinda de Pão de Açúcar. Olha aí, também o Cianelli é personagem, Cianel, né? Com a origem do nome. 10h33, quem está mandando um abraço, acompanhando, gostando da conversa, é o jornalista e advogado Alexandre Henrique Lino. Está aqui mandando um abraço também. São 10h33, eu só tenho a agradecer a sua presença. Eu acho que essa conversa não se esgota aqui. Toda vez que você tiver um grande material a ser divulgado, acho que a gente poderia utilizar esse espaço do rádio para você, por telefone, de onde você estiver, ou pelo Skype, já que você é um cara moderno agora, né? Também participar e interagir comigo aqui dentro da nossa programação. Sucesso na pesquisa. O que eu tiver acesso, eu não tenho um terço do que você tem, eu vou, obviamente, repassar para você também, Cianelli. Muito obrigado, Marcos, e espero participar aqui ativamente com você, porque o rádio também é história. É o rádio da história. Já pensou? Ainda bem que eu estou no presente, né? Muito bem. Olha aí, eu vou para as ruas da cidade, porque o Marcelo Rocha já está mencionando. Daqui a pouco o assunto é carnaval. Amanhã tem baile vermelho e preto. E eu digo para você, não tem nada a ver com aquele time, viu? É porque é a tradição do Jaraguá. Para falar sobre isso, tem aqui o Edja Miranda. Daqui a pouco conversando comigo dentro da programação do Supermanhã.